Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 9. Primeiro livro dos Reis, 17, do 1 ao 9. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Só até aqui, meus amados irmãos, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor uma vez mais. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, bendito seja o Senhor, que nos recebe na Tua presença, e em especial agora que nos reunimos à volta da Tua palavra, nos assentamos aos Teus benditos pés para ouvir a ministração da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, na instrumentalidade do Teu servo. Dá, Senhor Deus, intrepidez, desembaraço, boa memória, para que possamos, ó Deus, meditar com fidelidade a Tua palavra. Que o Senhor então fale conosco e venha transformar as nossas vidas. Dá-nos esperança, confiança, aumenta a nossa fé. Tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje, para a gente começar um sermão, a gente tenta conectar você ao texto. Então, não tem como não falar da tal crise que estamos passando. Crise tremenda, terrível. Uma crise que tem assolado, destruindo a nossa esperança e também minando as nossas forças. Mas a palavra de Deus nos fala de momentos na história onde houveram crises ainda piores do que as que estamos vivendo hoje. Momentos muito difíceis. E foi assim que aconteceu nos dias de Elias. Então, Elias tem o seu santo procedimento, a sua postura, a sua maneira de ser, e nos dá aqui testemunho e ensina. A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para a nossa edificação. Então vamos aprender com a palavra de Deus, a história deste profeta, o que o sustentou, o que
o deixou firme, confiante, para passar por estas lutas e por essas dificuldades. A primeira palavra registrada na Bíblia do profeta Elias é aquilo que ele foi pregar ao rei Acabe, diretamente no palácio do rei. Ali estaria então a raiz do problema. Ali Deus levantou um profeta, um homem sem fama, sem linhagem pomposa, conhecida, sem a tietagem, sem os holofotes. Um homem simples, do campo, mas valente, destemido e fiel ao único Deus. Foi enviado ao palácio, não para fazer lisonjas ao rei, mas para imprecar dos céus contra ao rei. A grande maioria de nós passará por esta vida sem ter uma oportunidade como esta. Não é toda hora que você vai no palácio do rei e ainda pregar a palavra de Deus, né? O mais perto disso, que já aconteceu comigo, foi estar no gabinete do prefeito, quando eleito a primeira vez em Santo André, Paulo Serra, né? Estivemos lá, um grupo de pastores, que ele pediu para orar, reconheceu humildemente que havia sido colocado por Deus ali e que queria que nós orássemos para que Deus o capacitasse. Então nós fomos lá orar pelo prefeito. Foi o mais próximo que a gente conseguiu aí estar na nossa liderança em nome do Senhor. Mas foi diferente com o nosso querido irmão Elias. Ele não foi tão bem aceito. O que você faria? O que você diria se estivesse diante do presidente? O que você diria se estivesse discursando ao Congresso Nacional? Ou se colocado diante dos senadores? Ou ainda, diante daqueles homens de toga preta, o Supremo Tribunal Federal, o que você diria a eles? Será que a gente não ia ficar com medo? Até um repórter que falar alguma coisa que não o agrade muito, está indo preso. Está lá, preso, na sua casa ainda, depois de algum tempo. Ele foi torturado, segundo seu próprio testemunho, porque não agradou muito a maneira como ele deu as notícias. Um repórter. Então Elias vai enfrentar, não é diferente dos nossos dias, vai enfrentar aqui a maior perseguição que alguém poderia sofrer no seu ministério. Perseguição implacável, de morte, porque não disse coisas muito suaves ao rei. Somando-se a isto, uma enorme crise financeira, híbrida, uma seca terrível, uma crise religiosa, moral, uma crise talvez sem precedentes até então. Nós estamos vivendo hoje uma crise muito séria, mas se bem compararmos, se bem contextualizarmos, não pode ser comparada a isto, né? Ela era comparada, mas não chega nem perto do que foi esses dias que o profeta então passou por ali, né? Então, como é que ele se saiu? Como é que ele pode nos ajudar a enfrentar nossas crises hoje? De maneira bastante simples, entendo eu. Ele se apegou aos vereditos de Deus. O que é veredito, irmãos? É um ato judicial, é uma declaração, é uma sentença. Avalia-se um caso e dá a sentença, ou de absolvição ou de condenação. São verdades
absolutas, inexoráveis, inabaláveis de Deus. No temor de Deus, ele creu na sua palavra e nas suas promessas. Então hoje nós vamos meditar e encontrar quais são esses vereditos que o profeta anuncia diante do rei. E vamos tomar como tema para a nossa mensagem os vereditos de Deus em meio à crise. Os vereditos de Deus em meio à crise. Qual seria então aqui o primeiro veredito? Estamos dando este nome porque é um anúncio feito estabelecendo um juízo, um julgamento. Primeiro veredito: Deus vive. Onde é que está o veredito nisso? Justamente para confrontar a adoração a um falso Deus que eles estavam ali servindo. Meus amados irmãos, Deus vive. Deus não está morto ou inanimado como uma imagem de escultura, de madeira, de pedra, de gesso, quer seja de ouro ou de prata. São ídolos. O nosso Deus está vivo. E eu posso lhes assegurar, está vendo tudo. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o verdadeiro, porque o Deus a quem ele estava servindo se chamava Baal, cujo significado é Senhor. Mas Elias se apresenta dizendo assim: tão certo como vive o Senhor, verdadeiro, né? O Deus de Israel. Elias, um profeta ainda desconhecido, nascido em Tisbé. Por isso, o tesbita. Mas residia em Gileade. Comparece diante de Acabe, rei de Israel, casado com Jezabel, a personagem mais perversa, mais insolente, arrogante, insubordinada que a Bíblia já narrou a respeito. Uma personagem terrível. Juntos popularizaram o culto a Baal. Digo popularizaram porque quem instituiu o culto foi seu pai, Omri, um dos piores reis que já passaram por Israel. Omri. Na sua dinastia vem seu filho Acabe, que conseguiu se superar, superou as expectativas, foi ainda pior que seu pai. Junto com a sua esposa, construíram um templo para a adoração de Baal, levando muitos ao pecado. Baal, por sua vez, era esse falso deus dos fenícios. O pai dele, o pai de Acabe, Omri, deu seu filho Acabe em casamento, em aliança com os fenícios, com esta mulher Jezabel, filha do rei, para fazer uma aliança. E ela traz consigo seus costumes, seus impropérios, as suas rebeldias, e desrespeita não somente o esposo, mas também o Deus de Israel. Baal, portanto, era o Deus dos fenícios, também chamado Senhor, é considerado o Deus da fertilidade e Deus da prosperidade. Isto porque considerava que ele era o responsável pela chuva. Ele é quem mandava chover e que mandava parar para os seus adoradores. Então, quando Elias vem e se apresenta, ele declara: eu sou Elias, o servo do Deus vivo, o Senhor Yahvé, o Deus de Israel, o Deus com quem vocês têm aliança, o Deus de aliança que estabeleceu aliança com vocês, o teu marido,
o que ele está informando ou trazendo à tona, trazendo à memória, é uma confrontação, uma sentença extremamente forte contra Acabe, Jezabel e Baal. A sua declaração, na primeira sentença, está evocando a aliança do Deus vivo, o Deus de Israel. Registrada a aliança no livro do Deuteronômio, lá no capítulo 5, de 13 a 18. Vou resumir aqui para os irmãos, depois confiram em casa. Deuteronômio 11, de 13 a 18. Uma aliança se divide basicamente em duas partes. A primeira é a parte do compromisso. A segunda é a parte da recompensa. Então, na primeira parte, é citada duas partes da aliança. A primeira é a parte que cabe ao povo. O que cabe ao povo nesta aliança? Vocês devem obedecer fielmente os mandamentos de Deus, amando-o, servindo-o de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esta é a tua parte na aliança. Nada excepcional seria se não fosse o espírito de rebeldia na humanidade. Reconhecer que há um só Deus, temê-lo, servi-lo, amá-lo, obedecê-lo. Esta é a parte que cabe ao povo. A segunda parte é a que cabe a Deus. Ele é a outra parte interessada na aliança. O que cabe a Deus? Ele assume, promete e anuncia ao povo a parte que lhe cabe. Enviar chuva sobre a terra no outono e na primavera. Está bem resumido, tá? Você lê depois mais detalhadamente. Cabe ao Senhor abençoar o povo, porque ao derramar chuva, rega a terra faz germinar, os animais comem da relva do campo e os homens fazem as suas colheitas no devido tempo. E tira o alimento, e alimenta o gado, e come carne depois, e faz churrasco, e vive uma vida regada de paz, de alegria, prosperidade, com gratidão nos corações àquele que é o Pai das luzes, de onde procede todo o bem. Esta era a aliança. Aliança boa para o povo, exigindo apenas a obediência. E não vão se curvar a outros deuses. Não se deixe enganar. Porque senão, aí vem a parte. A segunda parte da aliança é a parte das recompensas. Isto é, as bênçãos de Deus decorrentes do cumprimento da aliança por parte do povo. Eles teriam então o cereal, o vinho novo, o azeite, o pasto para o rebanho, e o povo teria então o que comer e ficariam satisfeitos e felizes. É a parte que cabe ao Senhor, recompensá-los pelo cumprimento. Caso contrário, se não cumprirem a vossa parte na aliança, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova. Então, quando Elias se apresenta, eu sou Elias, servo de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso que firmou aliança com o seu povo, ele que é o dono da chuva, que abre ou fecha as comportas do céu para abençoar o seu povo. E vocês estão rendendo a glória, a honra a uma estátua, a um Deus mau, que não é mau em si, mas por trás de uma estátua, por trás de uma imagem, tem um demônio, conforme o apóstolo Paulo nos explica. Um demônio enganando as pessoas. Então Elias diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que fez aliança, o Deus da chuva. O foco do profeta é demonstrar a nulidade de Baal e a nulidade daqueles que o servem.
Tornem-se semelhante a eles os que o servem, os que o adoram, os que o invocam. Ou seja, tornem-se em menos que nada, nulos. Então, nesta compreensão do significado desta saudação sentenciosa, onde ele está dizendo, Deus está vivo, eu estou aqui em nome do Deus de Israel que fez esta aliança com vocês, tem a sentença, ele não vai deixar ficar em branco. Ele não vai deixar passar. A aliança é a aliança. Vocês concordaram e disseram que seria o povo de Deus para obedecê-lo e cumprir a sua palavra e a sua lei. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, Ele é verdadeiramente o Deus da chuva. Ele é o único que pode retê-la e também o único que pode derramá-la. Portanto, Deus vivo derramará sobre vós a sua ira e o seu juízo, e isto cabalmente, em breve. E assim é a sentença declarada numa simples saudação. Este é o primeiro veredito que consola, que fortalece e que nos dá ânimo. Em quê? Saber que Deus está olhando todas as coisas. Não compete a nós a vingança. Ao Senhor pertence a vingança. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus está vivo e não está longe e não está morto, mas vive, está reinando para sempre e vai exercer a sua juízo, a sua ira e derramará sobre os seus inimigos a destruição. Primeiro veredito, então, que o profeta pronuncia. O segundo está também embutido numa declaração aparentemente simplória. Ele diz: o Deus de Israel, não, o Deus vivo, o Deus de Israel, aí ele fala, perante cuja face eu estou. Perante cuja face eu estou. Qual é o veredito aqui? O veredito é Deus responde às orações. Como assim, pastor? Onde é que o texto está dizendo isso? A gente vai observar com um pouquinho mais de cuidado a expressão, a sentença, e nós vamos então chegar a esta conclusão. Ela está um pouco escondida assim, né? Se a gente lê rapidamente, passa desapercebido. Mas esta é a confiança que guia o profeta Elias. O que nos conduz em meio a densas trevas é a confiança de que Deus responde às orações. Uma crise terrível sem precedentes. Ainda tem que ir lá e confrontar o rei. Que confiança é essa? Que intrepidez é essa? Parece que não tem amor à própria vida. Por que ele age assim? Porque ele tem na sua mente, guardado, gravado, Deus responde às orações. A sua declaração é: nem orvalho, nem chuva vai cair sobre a terra nos próximos anos. Depois a gente fica sabendo que é 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Mas a sentença que está declarada é essa. O que tem a ver isto com oração? Porque foi ele que pediu a Deus para que isto acontecesse. E antes que acontecesse de fato, ele já cria. Já estava crendo e vendo com os olhos da fé o juízo de Deus recair sobre o seu povo. Primeiro porque ele tinha a base da aliança que fora feita. Se obedecer, eu abro as janelas do céu e derramo a chuva. Se eu não obedecer, se vocês não obedecerem, diz o Senhor, né? Se não obedecer, eu fecharei e não cairá chuva. Então Elias pega a palavra de Deus e
intercede ou intervém imprecatoriamente. O que é imprecatoriamente? É rogar a Deus que exerça a sua justiça. É dizer, Senhor, olha o que está acontecendo. Olha para os teus servos. Olha para o justo. Tem sofrido, tem padecido por conta dos maus juízes da terra, de reis idólatras, de corações duros. Até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada? Perante cuja face eu estou. O que quer dizer isso? Alguém orando hoje, não me lembro quem foi, disse assim, o Senhor é tão bom sentir a tua presença. Mas que não seja só aqui. Vai conosco para casa. Parece lá os discípulos de Emaús, né? Fica conosco. Mas dizer que está perante a face de Deus tem um significado de alguém que está buscando a Deus. Tem um significado sublime. Traz no seu bojo o Deus a quem eu sirvo. Né? Ele está dizendo, o Deus vivo, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. O Deus a quem eu estou servindo continuamente, diante de quem eu me prostro. E canto como cantamos agora, né? O Cordeiro de Deus, Agnus Dei. Santo, santo, bendito é o Senhor, o Deus perante cuja face eu estou, andando em santidade na sua presença. Nós não temos aqui os antecedentes de Elias, mas com certeza era um homem que andava em santidade, buscando ao Senhor, temendo ao Senhor, procurando conhecer a sua palavra e andar segundo a sua vontade, perante cuja face eu estou, diante de quem eu me prostro, e poderia dizer ao rei, diferente de vocês, que estão servindo a Baal. Portanto, uma declaração extremamente ousada diante de um rei e de uma rainha tão mal como eram Acabe e Jezabel. Perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E por que essa confiança? Por que esta ousadia? Assim como a intenção do primeiro veredito era mostrar que o Deus de Israel é o único Deus vivo, digno de ser servido, porque é o único Deus vivo, esta sentença, a segunda, tem por objetivo mostrar que Ele é o único Deus capaz de ouvir as nossas orações e atendê-las, segundo a sua vontade e segundo o seu tempo. A confiança de alguém que tem experiência com Deus. É a mesma confiança que o leva mais tarde ao Monte Carmelo para invocar ao Senhor e fazer descer fogo do céu. É notória a sua confiança, dizendo aos profetas de Baal, vai, grita mais alto para ver se ele te ouve, quem sabe ele está dormindo. Lembram-se? Ele declara a sua confiança. Eu estou perante a face do Deus que ouve as minhas orações. Corroborando com isto, com esta tese, perante cuja face eu estou, a carta de Tiago traz luz para essa declaração, para embasar, né, esta tese de que isto significa eu confio no Deus que responde às orações. É isso que significa perante cuja face eu estou. Tiago 5, de 17 a 18, pode conferir depois em casa, por enquanto você presta atenção. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele ora ao Senhor para que não chova.
e o Senhor atende, ouve a sua oração e fecha as comportas do céu. É algo assim como que dissesse: então, Baal, o mesmo desafio que ele fez mais tarde aos profetas. Então, Baal, não é você o Deus da prosperidade? Não é você o Senhor? Não é você o Deus da chuva? Faz chover. Um desafio. Porque Elias orou ao Senhor para que não chovesse. Diz ainda a palavra, ele orou com instância. Por isso a frase dá esta compreensão. Com a ajuda de Tiago, mais fácil ainda, né? Nos dá a entender. Perante a face, cuja face eu estou, é orando incessantemente, continuamente. Até quando, Senhor? Olha o que os governantes estão falando, estão fazendo, estão ordenando, estão fechando igreja. Manda abrir, manda fechar, é um horror. Em nome de uma suposta pandemia que só interessa para um lado politicamente, para outros politicamente, mas não uma decisão clara, reta, correta. O fato é que nós temos que obedecer às autoridades. Fecha. Abre um pouquinho. Fecha de novo. E a gente fica aí no meio da angústia, no meio da tribulação, precisando ouvir a palavra, precisando ter relacionamento, contato, uns com os outros. É sim uma oração imprecatória. Elias estava confiante, seguro de que Deus estava ouvindo a sua oração. O Deus vivo é o Deus que tem ouvidos e ouve. Tem olhos e vê. Tem boca e fala. Não é como Baal, simbolizando aqui os falsos deuses de toda a terra. Porque eles não cumpriram a sua parte na aliança e abandonaram a Deus. O profeta clama ao Senhor então que faça justiça, cumpra a sua palavra. Porém, a história nos mostra que mais tarde, depois de 3 anos e meio sem chuva, o profeta misericordiosamente faz um papel sacerdotal agora. Sendo ele um profeta, fala em nome do Senhor e declara a palavra de Deus, seu juízo, seu julgamento, sua salvação. Mas como sacerdote, ele fala em nome do povo a Deus. O papel sacerdotal é esse: interceder diante de Deus pelo seu povo. Foram então abençoados por Deus, o Deus que ouve as orações, diz o versículo 18 de Tiago. E orou de novo. E o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Podemos ir mais adiante. A relva cresceu, alimentou o gado, fizeram churrasco de novo. Né? Então, eles obedecendo, então, Elias, exercendo misericórdia sacerdotal, intercede por eles, e o Deus que ouve a oração ouviu e atendeu com graça e bondade e misericórdia. Meus irmãos, diante cuja face eu estou, incessantemente, com instância, com perseverança, confiadamente, porque sei que o Senhor ouve as minhas súplicas. É este o recado que ele está dizendo para o Acabe, para Jezabel, diante de Baal que nada ouvia. Nós temos um Deus que ouve as orações. É o único Deus vivo que pode ouvir e atender às nossas orações. E este, então, é o segundo veredito. Vou dizer agora com as palavras de Tiago. Muito pode a oração do justo, a súplica do justo, por sua eficácia.
muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Isso devemos ter em nossa mente. É difícil? A crise é problemática? É grave? Sim, é grave. Mas nós podemos confiar que Deus está vivo e que Ele ouve as nossas orações. E o terceiro veredito, então, que o Elias declara, ou a palavra de Deus narra nesse trecho, é que Deus proverá. É um dos nomes de Deus. Deus proverá. Jeová Jireh, o Deus que provê. O Deus que provê. É este o Deus que aparece a Abraão, quando Deus diz: Abraão, vai lá e oferece o teu herdeiro, o teu filho, como sacrifício, como uma oferta a Deus pelo pecado. Abraão estremece, acho que dá uma dor de barriga, um frio lá dentro. Que é isso? Recebe. Que fé é essa? Se levanta e vai lá e obedece para sacrificar o seu filho. As mães ficam tudo assim, meu Deus. Os pais estão fingindo que entenderam. Terrível. Vamos lá oferecer o filho como sacrifício a Deus. Quando ele ergue o cutelo para sacrificar o filho, fica imaginando a cena. Uma voz irrompe do céu, ou a presença, a teofania, a aparição de Cristo no Antigo Testamento aparece de repente e impede que ele faça isso. Deus não requer isto de nós, sacrifícios humanos. Mas ele diz a Abraão: porquanto não me negastes o teu filho, eu serei o teu amigo. Olha que coisa linda. Amigo de Deus. Acho que Abraão falou: mas como é que fica o sacrifício? Jeová Jireh. Deus proverá para si um cordeiro. Anos depois, cerca de 2000 anos depois, o Senhor, como que dizendo a Abraão: não era aquele filho que eu queria que você sacrificasse. É este filho de Abraão. É este, da descendência de Davi, da tribo de Judá, que vai ser oferecido como sacrifício, como oferta pelo pecado. Mas você não negou o seu filho. Só errou qual seria. Mais tarde o Senhor envia então o seu filho. Deus proverá. Do versículo 2 ao 5, nós vemos aqui algo maravilhoso, extraordinário. Deus diz: vai, sai daqui agora do palácio, sai dessa região, desta zona de conforto e vai para o deserto. Ali eu vou te ensinar que Deus provê. Momentos mais difíceis ainda. Então ele vai, ora, pede a Deus que pare de chover. Depois Deus manda ele para o deserto. Mas lá eu te sustentarei. O Deus da provisão. Você vai beber das águas da torrente? Eu gosto de lembrar uma pregação que eu ouvi do reverendo Hernandes a respeito desse texto. Ele diz assim: e o Senhor enviou garçons vestidos de preto, né? Para o servir. Diligentes, trazia voando o alimento. A hora do almoço, pão e carne. À noite, mais tarde, à noitinha, pão e carne de novo. Dia após dia. Semelhante ao maná no deserto. Não ia trazer um monte para não estragar para o dia seguinte. Mas ensinava também ao profeta a dependência, a confiança no Deus que provê. É bênção, meus irmãos. Eu não sei se você já teve uma experiência semelhante. Alguns anos atrás, eu estava passando uma situação muito difícil, financeira,
E estávamos nessa dependência. Um dia a Lindalva chorando, porque a gente só estava podendo comprar aquele sabãozinho de pedra feito pela a moça da igreja. Aí eu não podia ajudar em nada, eu vou comprar uma pedrinha de sabão para ajudar ela e serve para nós. Chega uma hora que a roupa vai amarelando, não tem o mesmo cheirinho. Fazendo uma propaganda aqui, ela disse, eu quero aquele Omo. Qual que era? Era o Progress? Era um Omo novo, né? Estava saindo. Mas amor, o que você quer que eu faça? A loja faliu, não tenho dinheiro, a gente vai viver com sabãozinho mesmo. Neste inteirinho, uma irmãzinha lá da igreja estava fazendo uma compra, lá no mercado. Palavras dela. O Senhor tocou no meu coração. Leva esse sabão para Lindalva. Sabão em pó. Ela foi lá e pegou um mais baratinho. Não vou falar a marca para não... Ela contou qual foi. Aí ela disse, chegou no caixa para pagar, ela disse, espera aí, mas se eu vou dar o melhor, vou lá e pegar outro sabão melhor. Pegou qual? Omo Progress que ela estava querendo. Daí a pouco, ela tinha acabado de chorar isso comigo, a moça aperta a campainha. Estava no mercado, Deus tocou no meu coração, então eu vim trazer isso para você. Deus que provê, meus irmãos. Passados uns dias, a torrente secou. Que coisa interessante. Para que ele, então, não ficasse dependendo da bênção, e sim do Deus da bênção, nós não devemos idolatrar a bênção, mas adorar ao Deus que provê. A torrente secou, mas a fonte continuava a jorrar. Sai daí agora, eu vou te mandar lá para os fenícios, da onde vem Baal. E uma mulher viúva vai te sustentar lá. Quando Elias chega lá, era a mulher que precisava de ajuda, não tinha nada. Como é que ela vai sustentar? E Elias então clama ao Senhor. E aí tem aquele episódio lindo que vocês conhecem. Jorrou sabão não. Brincadeira. Jorrou cereais, farinha, azeite para fazer bolo todo dia se quisesse. Vender para as vizinhas, encheu todas as vasilhas e não secava nunca. Meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Deus que provê, no Deus da bênção. Estava ali, os corvos alimentando, não interessa, não importa qual é o instrumento que Deus vai usar. Mas ele disse, melhor que os corvos, eu quero gerar uma dependência entre você e uma mulher, entre a mulher e você. Ele abençoou a mulher. E a mulher o abençoou. Daquela bênção, ela sustentou a sua família e o profeta. Por algum tempo, alguns anos. Não sei qual é a divisão aí do espaço entre a torrente secou, a garganta também, e a viúva de Sarepta. O significado da palavra Sarepta é fornalha. Vou te mandar para a fornalha agora, Elias. Meu Deus, o que é isso? Vou te mandar para a fornalha, mas não te queimarás. Porque o Deus que provê vai te guardar. Meus irmãos, era uma crise terrível. Vivemos dias difíceis, mas está escrito que nós ainda viveremos dias piores ainda. E no dizer de Jesus, diz que nunca houve na terra tempos tão difíceis quanto os que estão por vir nos últimos dias. Então a igreja
O que deve fazer com essa informação de Jesus? Pegar, feito um avestruz, e enfiar a cabeça no buraco e o mundo caindo lá fora? Não. O que devemos fazer? Nos apegar às verdades bíblicas. O nosso Deus está vivo. Ele ouve a nossa oração. É o Deus que provê todas as coisas que precisamos. Ele nunca prometeu riqueza. Mas daquilo que precisamos, a comida, bebida, a roupa, nada vai nos faltar. Nós podemos dizer na primeira pessoa do singular: o Senhor é o meu pastor, individualmente e de todos. Porque o Senhor requer, exige de nós que estejamos juntos nessa caminhada, em meio à crise, para que eu possa ajudar a você, você ajudar a mim. Um dia eu precisei do sabão, mas outro dia eu posso ajudar com feijão para arrumar. O Senhor se agrada desta comunhão. Ele provê através do seu povo e da sua igreja. No dizer do próprio Tiago, se você ver o seu irmão passando frio, tendo 2 capas, e diz Deus te abençoe, você está sendo hipócrita. Deus nos abençoa e abençoa o nosso irmão através das nossas vidas e abençoa as nossas vidas através dos irmãos. É assim. É assim que Deus quer, é assim que Deus gosta. Então, concluindo, amados irmãos, de certa forma já fiz a conclusão. A conclusão, há verdades absolutas na palavra de Deus, as quais devemos não apenas conhecer, mas também crer. E a tal ponto de nos apegarmos a ela. Não importa se estamos de fato em crise. Eu tenho um Deus que vive. Essa era a ideia de Elias. Não importa o tamanho da crise. Se essa é grande, é a maior que nós já vimos, teve a seca de 30, se lembra disso? Está do lado do povo, lá do norte. A seca de 30 foi terrível, eu não sei. Não estava lá esse tempo. Esses dias difíceis ainda virão. Devemos não apenas conhecer, mas nos apegarmos a ela. Crer. A crise é grande, mas não temamos. Apeguemo-nos aos vereditos, às verdades, às sentenças ensinadas pela palavra de Deus. A verdade absoluta existe, sim, e ela está aqui a nos guiar, a nos dirigir. Querem os tempos modernos? Eu digo assim, me referindo ao pensamento filosófico que nos dirige, nos últimos tempos. Querem dizer que não há verdades absolutas. Até uma interpretação de um texto depende de cada um. Como é que você viveu? Como é que você sofreu influência de A, B, fulano, cicrano? Assim você vai se aproximar do texto e ter a sua própria interpretação. Mas parece verdadeiro, não parece? Ele está dizendo com isso: não existe uma verdade absoluta. Ela pensa de um jeito, você pensa de outro. Ao ler o texto, você vai ter uma interpretação. Está certo isso, irmãos? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Não tem como. O texto tem um só sentido, um só significado. O nosso esforço é conhecer e interpretar corretamente o que a palavra de Deus quis dizer, e aí sim tirar os ensinos para a nossa vida. E neste caso em especial, tirando aqui, creio que uma interpretação saudável, devemos nos apegar a essas verdades. Elas são inabaláveis, estão aí postas para sempre. Deus vive. Ele ouve as nossas orações e provê segundo a sua vontade. Amém, queridos? Sabendo disso, o que devemos fazer? Devemos, portanto, não andar ansiosos por
coisa alguma, porque o vosso Pai Celeste sabe de tudo aquilo que necessitais antes mesmo que você abra a boca. Ele requer apenas que você reconheça e deposite aos pés da cruz de Cristo as tuas necessidades, as tuas preocupações, as tuas ansiedades. Se há uma propaganda de pessimismo, de derrota, de medo, interesses políticos que seja, não se deixe levar por isso, pelas ameaças do inimigo. Confie no Senhor, espera nele, e o mais ele fará. E assim, como Deus levantou um profeta, sem fama, sem liagem, sem tietagem, um homem simples, hoje ele requer de nós que sejamos boca de Deus. Requer isso de você e de mim, onde quer que nós estejamos. Não deixe o pessimismo tomar conta. Não é um positivismo barato, não. É estas verdades aqui trazidas. Coloque que Deus está vivo, que Ele ouve a sua oração e que Ele proverá. Eu não sei o que vai ser, mas Deus proverá, porque Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está vendo o nosso clamor, as nossas lutas e dificuldades. Deus requer. Às vezes você está pensando, não, mas eu sou um homem simples, uma mulher simples. Quem sou eu? Você pode ser boca de Deus para pregar a sua palavra e as suas verdades onde quer que você esteja. Hoje, então, o Senhor requer que nós sejamos boca de Deus, valentes, destemidos e fiéis à sua palavra. Devemos levar pão ao faminto, nos unirmos para nos ajudar mutuamente uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seremos assim seus instrumentos. Todavia, apenas instrumentos, porque tudo vem dele e para ele e para a sua glória e para o seu louvor. Amém, queridos? Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, nesse instante, uma canção dirigida pelo presbítero Adilson.